A Bíblia é um dos livros mais influentes da história humana. Ela explora as grandes questões ligadas à nossa existência. Ela inspirou muitas pessoas a fazerem grandes coisas. E confundiu muitas outras. E você provavelmente tem uma por aí, largada em algum lugar. Então, o que realmente é a Bíblia? Bom, a Bíblia é uma pequena coletânea de livros que surgiram da história do povo do antigo Israel. De certo modo, os israelitas eram como qualquer outra civilização antiga, porém entre eles havia uma longa linhagem de indivíduos chamados profetas, que viam a história de Israel como tudo menos comum. Eles viam Israel como um elemento central do que Deus estava fazendo por toda a humanidade. E esses profetas eram gênios literários. Sério? Sim, com grande habilidade eles usaram a língua hebraica para escrever narrativas épicas e poesia muito sofisticada. Eles eram mestres de metáforas e histórias. E utilizavam tudo isso para explorar grandes questões que envolvem a vida, a morte e as dificuldades humanas. Então, muitos autores diferentes escreveram esse livro. Sim, esses textos foram produzidos durante um período de mais de 1000 anos, começando com as origens de Israel no Egito e seguindo até a fundação do seu reino com o primeiro templo. Mas eles acabaram sendo conquistados pelos babilônios que os levaram para o exílio. Depois, em um momento crucial na sua história, muitos israelitas voltaram para sua terra. Eles construíram o segundo templo e reformaram sua identidade. Foi aí que as escrituras judaicas começaram a se tornar naquilo que conhecemos hoje. Certo, a Bíblia judaica. E o que ela contém? Bom, em hebraico ela é designada por uma sigla, Tanakh. O T representa a Torá, às vezes chamada de a Lei. Esses são os 5 livros da história da fundação de Israel. O N representa Nevhem, a palavra hebraica para profetas. Esses são os livros históricos que contam a história de Israel do ponto de vista dos profetas. Depois temos os livros poéticos dos próprios profetas. O K é a abreviação de Ketuvim, a palavra hebraica para escritos. Essa é uma coleção diversificada de livros poéticos, livros de sabedoria e outras narrativas. E os judeus acreditam que Deus fala com seu povo por meio de todas essas obras literárias. Existem outros textos judaicos produzidos durante o período do Segundo Templo também. Sim, um grupo de textos muito variados. Esses textos também eram muito valorizados nas comunidades judaicas. E houve debate nos tempos antigos sobre se alguns desses textos deveriam ser considerados parte das escrituras ou não. Ou seja, são muitos textos diferentes produzidos por um longo período de tempo. Por que eles foram reunidos desse jeito? Bom, em conjunto, esses textos contam uma história incrível sobre como Deus está trabalhando por meio desse povo para trazer ordem e beleza ao caos do nosso mundo. E tudo isso aumenta a esperança da chegada de um novo líder que viria e renovaria toda a criação. Mas o Tanakh termina e esse líder não vem. Então é uma obra de arte, mas não tem um final? Exatamente. No entanto, poucos séculos mais tarde, entra em cena um profeta judeu chamado Jesus de Nazaré. Ele afirmou que tinha vindo para levar adiante a história do Tanakh. Certo, então Jesus fez muitas coisas legais, foi morto, mas seus seguidores afirmam que ele tinha ressuscitado e estava vivo. Sim, eles disseram que Jesus era aquele líder tão esperado que iria restaurar o mundo. E por isso seus primeiros seguidores, chamados apóstolos, escreveram novas obras literárias sobre a história de Jesus. Eles chamaram essas obras de Boas Novas ou o Evangelho. Há também um relato chamado Atos contando a expansão do movimento de Jesus fora de Israel. Depois, eles enviaram cartas para as comunidades espalhadas pelo mundo antigo. Eles consideravam esses textos como parte das Escrituras? Sim, os apóstolos escreveram tudo isso como sendo o cumprimento daquela história encontrada no Tanakh. E assim continuaram o brilhantismo literário da tradição judaica. Eles também acreditavam que Deus estava falando com seu povo por meio desses textos, junto com as Escrituras de Israel. Então esses são o Antigo e o Novo Testamento. Mas o que os primeiros cristãos pensavam sobre a literatura do Segundo Templo? Grupos diferentes tinham opiniões diferentes sobre alguns desses livros. Eles liam e valorizavam esses textos porque foram passados adiante junto com as escrituras judaicas. Tá, temos o Tanakh, as escrituras judaicas, temos essas obras do período do Segundo Templo e depois os textos dos apóstolos sobre Jesus. Isso é muita literatura. Então, o que está dentro da minha Bíblia? Bem, o movimento cristão assumiu diferentes formas ao longo desses 2000 anos. Desde o início, todos os cristãos reconheceram o Tanakh e o Novo Testamento como escritura sagrada. E durante séculos, grande parte da literatura do Segundo Templo foi lida como parte da tradição bíblica. Após algum tempo, a Igreja Católica oficializou alguns desses livros e os chamou de livros deuterocanônicos. Algumas igrejas ortodoxas usavam até mais livros dessa literatura do Segundo Templo. Mas no século XVI, durante a Reforma, os cristãos protestantes quiseram voltar aos textos antigos dos profetas e apóstolos e aceitaram somente o Antigo e o Novo Testamento. Legal. Acho que entendi. Mas como uma coleção de livros produzida ao longo de milhares de anos por todos esses autores pode contar uma única história? Essa é a questão que vamos tratar no nosso próximo vídeo.